Se ele socorreu Jairo estava com um problemão em casa. Vamos ver que problema é esse, olha só. E rogou aos seus pés, dizendo, e rogava muito, dizendo, minha filha está moribunda, quer dizer, estava enferma para morrer. Rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Agora vamos lá. E certa mulher, que havia 12 anos, quanto tempo? 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Antes ia, como é que está escrito aí? Ia cada vez pior. Eu vou sair um pouco da história de Jairo, agora deixa eu falar dessa mulher. Essa mulher que tinha um fluxo de sangue, era uma mulher que outrora era muito rica, tinha uma alta patente na sociedade, era uma das principais da cidade, era uma pessoa que tinha de tudo. Só que por ela ter tudo, na hora que ela foi acometida de uma enfermidade, ela procurou Jesus? Ela procurou primeiro quem? Os médicos. E a Bíblia diz que à medida que aquele fluxo de sangue ia fluindo cada vez mais, ela também foi desperdiçando todos os seus bens. Observe que o texto está dizendo que ela desperdiçou. Não foi um investimento, foi um desperdício. Tudo que você faz sem primeiro recorrer a Deus é desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de esforço físico. Tudo que você faz sem primeiro recorrer a Deus se torna desperdício. Se aquela mulher tivesse buscado Jesus primeiro, não quer dizer que ela poderia, no mesmo instante, ser curada. Não. Ela poderia buscar Jesus e depois ir até o médico. Mas sabe o que ia acontecer? Jesus ia usar o médico para ser curado. Porque Deus usa a medicina, Deus usa o farmacêutico, Deus usa o juiz, Deus usa o advogado. Só que só tem valor se você primeiro buscar a presença dele. Quem vai entendendo? Você está doente? Antes de tomar o remédio, meu Deus, o remédio está aqui. Mas primeiramente eu quero colocar minha fé no Senhor. Eu duvido que não vai te curar. Amém? Antes de você gastar para advogado, Senhor, eu vou gastar para advogado, mas primeiro eu estou recorrendo ao Senhor, porque o Senhor é quem tem o poder de dar o sim e dar o não. Aí eu duvido que a tua causa não saia. Primeiro tem que recorrer a quem? A Jesus. Só que ela deixou Jesus por último. Ela gastou tudo que tinha, acabou com tudo. E o pior de tudo, sabe o que aconteceu durante aqueles 12 anos? A ferida não sarava. O sangue continuava fluindo todo dia. Se ela perdia sangue, obviamente que ela estava muito o quê? Fraca, debilitada. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite, que assim como aquela mulher perdia sangue todo dia, continuamente, há 12 anos, talvez há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, talvez a vida inteira você só está perdendo. Talvez você não está perdendo sangue, mas está perdendo a prosperidade. Talvez era para você estar muito melhor financeiramente, mas tudo que você faz tem se tornado desperdício. Talvez o que você está perdendo todo dia é o seu casamento, que quando começou era uma maravilha, era uma bênção, e hoje em dia só ficou a briga, a contenda. Talvez o que você está perdendo todo dia é a sua saúde. Talvez o que você está perdendo todo dia é a sua alegria de viver. Talvez o que você tem perdido ao longo dos anos é a sua fé. Olhe para dentro de você. Talvez você pense assim, eu era tão feliz, eu era tão alegre, mas o tempo foi passando, e assim como aquela mulher estava perdendo sangue, eu fui perdendo a minha alegria, eu fui perdendo a minha força, eu fui perdendo a minha família. Talvez o que você vem perdendo é os seus sonhos. Você tinha tanto sonho, você tinha tanto projeto, e hoje você olha para a vida e não tem mais expectativa de nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. No momento que aquela mulher se encontrou com Jesus e que ela tocou nele, a Bíblia diz que no mesmo instante o sangue parou de correr. O que eu estou dizendo para você? Que se você tocar em Jesus hoje pela fé, aquilo que você estava perdendo, você vai parar de perder. Glória a Deus! Todos eles vão glória a Deus. É isso que Deus quer de você. Ele quer que você pare de perder, que você pare de desperdiçar. Chega de perder. Chega de perder todo dia, chega de perder toda hora, chega de fazer um investimento dá errado, entra num relacionamento dá errado, faz uma coisa dá errado. Se você se encontrar com Deus pela fé, você vai
Então aquela mulher, só que para isso, você vai ter que vencer alguns obstáculos. Você vai ter que vencer o quê? Obstáculos. E eu vou ser mais específico. Primeiro obstáculo que você vai ter que vencer. Quem quer parar de perder? Diga eu. Vou te ensinar um segredo para você parar de perder. Quantas vezes aquela mulher quis procurar Jesus, pastor? Quantas vezes que a mulher quis procurar Jesus? Talvez ela dizia assim, eu vou lá, eu vou procurar Jesus, ele vai resolver o meu problema. Possivelmente alguém olhava para ela e dizia assim, vai lá não. Se Jesus ele não faz nada não, você vai perder seu tempo. Aí ela dava ouvido, vem cá, um abraço, vem cá. Vem cá. Eu fico tão feliz quando eu vejo esse rapaz na igreja. Ô, abençoado, você não vem, eu vou. Glória a Deus. Então, pessoal, aquela mulher, imagina ela vivia num leprosário, ela vivia numa cidade de refúgio, onde os doentes não poderiam sair. Se saísse e fosse vista no meio da sociedade, qualquer pessoa que visse aquela mulher tinha o direito, até o dever de apedrejá-la. Só que aquela mulher pensou assim, eu vou lá ter um encontro com Jesus, eu quero parar de perder. Eu não quero mais viver da forma que eu estou. Eu quero parar de perder. Eu quero ser curado, eu quero uma mudança de vida. Talvez as pessoas falaram para ela assim, vai não. Se você for, você vai ser apedrejado. Não vai não, porque se você for, eles vão te matar. Não vai não, porque não vai adiantar. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém? Não tenta que você não vai conseguir, que você não vai dar certo. Eu escutei isso a minha vida inteira. Só que tem um porém. Quer ver Deus me abençoar? É quando alguém olha para mim e fala assim, não tenta não, que você não vai conseguir. Aí eu consigo. Você quer ver Deus abençoar? É quando alguém fala assim, não tem jeito. Aí você tenta a si mesmo, não dá jeito. Primeiro obstáculo que você precisa vencer. Sabe qual é o obstáculo? É o obstáculo da opinião. Quem quer ser abençoado, quem quer Jesus, mais do que tudo na vida, não pode se importar com a opinião de ninguém. Amém? Você não tem que dar ouvido o que as pessoas falam. Até porque as pessoas são assim, você pode acertar 1000 vezes, mas a pessoa só vai lembrar dos seus erros. Isso é do ser humano. Então, se você quer ser abençoado, você quer ser curado, você quer prosperar, você quer vencer, você não tem que importar com a opinião de... Você não tem que se guiar pela palavra de ninguém, você tem que se guiar pela palavra de Deus. Amém? Pela palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. Você não tem que se importar. Se alguém disser assim, não tem jeito. Não vai dar certo. Não tem jeito para você, você não vai conseguir. Mas ouvimos aqui uns dias atrás, testemunho do irmão Carlos, né? Comentou assim, eu vou comprar uma máquina para me trabalhar. Tem como falar com o senhor? Pode vir aqui rapidinho. Tem como falar com o senhor? Você falou que ia comprar a máquina. O que falou? Eu falei que eu ia comprar uma máquina, mas não estava em condição. Eu consigo ver o vidro. Se ele me protege todo mundo. Aí ele falou, não vai ter condição não, eu vou ter minha fé no meu Deus. Eu comprei uma máquina, hoje eu tenho uma máquina, graças a Deus, eu estou trabalhando. Hoje eu tenho um projeto no meu trabalho. Outro rapaz já falou, a mesma coisa que o pastor falou, a opinião, não dá ouvido para ele, então, não dá opinião, você não diga. Eu peço a sabedoria a Deus. Aí lá no queria nome, aí ele falou, não, isso aí não vai dar certo não, graças a Deus, eu estou arrebentando, eu estou trabalhando. Glória a Deus, Jesus. Ele falou que ia comprar a máquina para ele trabalhar, a máquina para ele fazer o serviço. Aí uma pessoa que estava perto falou, você não tem condição de comprar. Ele foi lá e comprou, ele está ganhando dinheiro da máquina. Pode falar. Pode falar. Amém. Missionário Zé Carlos, por favor. Missionário Zé Carlos, tinha uma causa quase impossível. Não é verdade? Pode vir aqui. Quase impossível. Mas aí nós estávamos até um dia conversando e falou assim, vamos lá no monte, pastor, eu quero que você conte. Você pode falar? Nós estávamos conversando e falamos assim, vamos lá no monte. Orar a Deus, eu tenho uma causa na justiça, vamos lá. Aí quando nós chegamos lá no monte, ele falou assim, pastor, não vamos pedir a Deus para poder solucionar essa causa não, só vamos agradecer. Vamos só agradecer a Deus. Se ele tiver de fazer, ele faz. Se ele não tiver, ele faz. Vamos só agradecer a Deus. Cobramos dinheiro, vamos agradecer a Deus. O resto ele vai contar, fica à vontade. Aí foi o que o pastor falou, só agradecer a Deus, por quê? Porque Deus já tinha abrido a porta de emprego para mim, eu estava trabalhando. Aí eu falei, Senhor, seja a sua vontade. Porque se for sua vontade, o Senhor me dá minha aposentadoria, que seja a vontade do Senhor. Mas no momento, como eu estou trabalhando, o que o Senhor fazendo para mim está bom. Nessa parte eu estou despreocupado. Aí Deus falou o quê para mim?
Olha, meu filho, eu vou te dar aposentadoria e você vai continuar trabalhando. Glória a Vai Deus. acontecer na minha vida. Estou aposentado, estou trabalhando. Estou aposentado e estou trabalhando. Está aposentado e está Não trabalhando. tirou nem um lado nem o outro. Receber o dinheiro. Pode Glória a Deus. Aqui é o milagre de Deus. Nós que vivemos a fé, recebemos milagre todo instante. Aleluia. Tem mais alguém que tem testemunho para contar aqui da igreja? Se tiver, pode vir aqui rapidamente. Já vou encerrar a ministração, mas eu quero que todos entendam isso. Naquela semana, tem uma semana que eu estava passando uma tribulação terrível. Aí na hora que o missionário Ricardo estava ungindo as mãos, todo missionário unge as mãos. Aquela semana foi a semana mais abençoada aqui da igreja. Aleluia. Você acredita nisso? Glória A semana mais abençoada aqui da igreja. Veio som, veio a reforma da igreja que está fazendo. Aos poucos veio um monte de coisa. Pode sim. Pode vir aqui. Então, só para você entender que todas as vezes que você tem um encontro com Deus, a fé te proporciona milagre. Glória a Deus. Aí você não vê o que ele está falando. Eu também só perdia. Depois que eu voltei para a igreja, só vitória, só perdia. Deus é forte, não desista. Se mantenha firme na casa dele, porque ele abençoa você na sua fé. E hoje, pastor, eu sou um abençoado. Tudo que eu faço, vai acontecer. Muito obrigado pelo obrigado. Amém. Glorifique, igreja. Forte em nome do nosso Deus. É isso que você precisa entender. Quando você recorre a Deus, Deus ele nunca vai deixar de te estender a mão. Ele nunca vai deixar de te socorrer. Observa que aquela mulher, durante 12 anos, ela rejeitou Jesus, ela confiou no homem, no médico. Mas quando ela viu que não tinha mais jeito, primeira coisa, ela venceu a opinião, ela não queria saber da opinião de ninguém. Ela disse, eu vou lá e vou me encontrar com ele. Amém? Aí ela foi lá se encontrar com Jesus. Quando ela chega, Jesus estava cercado por uma grande multidão. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu tenho medo de multidão. Eu já pastorei na igreja com 2.000 pessoas. Eu já tive programa de rádio, programa de televisão. Eu já tive oportunidades, mas eu tenho medo de multidão. Nem sempre a multidão é sinal da aprovação de Deus. Nem sempre Deus está no meio da multidão. Amém? Nem sempre está no meio da multidão. Havia uma multidão que cercava Jesus e impedia as pessoas de chegar para ele. Então, muitas das vezes, a multidão é um obstáculo. Mas aquela mulher estava disposta. Então, ela passou pela multidão. Talvez tenha uma multidão de problemas, de dívidas, de crises que você enfrenta na sua vida. E essa multidão de problemas te impede de chegar até Jesus. Mas quando aquela mulher viu que não dava para ela ir andando, ela foi o quê? Rastejando. Mas ela foi. Por que eu estou dizendo isso? Quem quer consegue. Quem quer consegue. Você sabia disso? Quem quer consegue. Se você vencer o medo, vencer o seu orgulho e pensar assim, nem que eu tiver que chegar rastejando, nem que eu tiver que chegar destruído, mas eu vou chegar onde eu preciso chegar. Você chega. Um homem determinado, a mulher determinada, que coloca no coração o desejo de vencer, nada e ninguém para ele. Você acredita nisso? Observe uma coisa. Olha só, eu parei no versículo de número 28, agora eu vou para o 28. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio entre a multidão e tocou nas suas vestes. Agora observe o 28. Porque dizia, se tão somente o tocar nas suas vestes, sararei. Sabe o que isso quer dizer? Ela era determinada. Ela dizia consigo mesmo, se eu tocar nele, eu vou ser curado. A pessoa que é da fé assim, se eu bater nessa porta vai sair. Se a porta não se abrir, Deus vai derrubar a porta, vai derrubar a parede, eu vou passar e pronto, acabou. Quem é da fé assim? Quem é da fé assim, você vai no médico, não tem cura, não tem com o Senhor. Meu Deus tem, eu vou continuar fazendo tratamento, eu vou tomar, eu vou fazer o que for, mas eu vou ser curado porque eu tenho fé. Quem é da fé assim? Você bate numa porta, a porta não se abre, a fé vai lá e mete o pé na porta e você entra. Ninguém, eu posso dizer para você, guarda isso que eu estou te dizendo, ninguém consegue parar o homem ou a mulher que tem fé dentro dele. Ninguém te para, você sabe disso? Se você confiar na palavra de Deus e acionar sua fé, ninguém para você. Nada para você. Pode se levantar a multidão, pode se levantar o que for. Você passa por cima de tudo, de todos, mas aonde você pretende chegar, você chega. E eu estou dizendo uma coisa aqui para você, olhando nos seus olhos. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você crê nessa palavra que eu estou pregando para você aqui hoje,
Eu não sei o que você está tentando, mas eu estou dizendo para você, você vai conseguir. Você vai conseguir, ninguém vai te parar, ninguém vai te deter. Eu torno a dizer, se você tem a palavra de Deus com você, você é imbatível, você é invencível. Se você tem a palavra de Deus dentro de você, nada consegue te deter. Aquela mulher estava fraca, mas ela acionou a fé, e ela foi, mesmo rastejando. Olha o que aconteceu. Porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Diga glória a Deus. Isso é a importância do ser humano se encontrar com Deus. Por isso que eu disse que hoje era a noite do encontro com Deus. Aquela mulher se encontrou com Jesus e foi o quê? Curada. Eu não sei qual problema você trouxe hoje para esse lugar, mas quando você recebe a palavra de Deus, você está se encontrando com quem? Com Deus, porque Deus vem através da palavra. Amém? É a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa que eu digo sempre aqui na igreja. Eu digo isso aqui toda a pregação, todo culto. Aqui na igreja nós não falamos em línguas estranhas, nós não cremos nesses dons. Nós não falamos em línguas. Nós não cremos em revelação, não temos o hábito de crer nessas coisas. Aqui você nunca vai ver ninguém pulando, rodando, falando língua estranha, dizendo assim, Deus manda dizer, Deus manda falar. Aqui a gente só prega a palavra, mas todo mundo que vem aqui é abençoado. Deus vai vir através da palavra. É a palavra de Deus que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que traz para você a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quando você recebe a palavra, você recebe a fé, sim ou não? Amém. E a Bíblia diz que a fé, ela traz, ela faz o quê? Ela faz o quê? A fé traz à existência as coisas que não existem. Talvez o que não existe na sua vida é prosperidade. Se você tiver fé, a partir de hoje você vai prosperar com isso. Talvez o que não existe na sua vida é alegria. Se você crer nessa palavra, a fé vai trazer alegria para o teu coração. Pastor, como que Deus vai fazer para me alegrar? Não sei, mas eu sei que Ele vai te alegrar. Amém? Pastor, como que Deus vai fazer para restaurar minha vida? Não sei, mas eu sei que Ele vai fazer, porque a fé, ela traz para você tudo que não existe, vem através da fé. Aquela mulher teve fé, ela tocou em Jesus e foi curada. Amém? Então, só para concluir, e logo Jesus, conhecendo que a virtude saíra de si, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? E disseram os seus discípulos, vê se a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem te tocou, e olhava em redor para ver quem o fizera. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Agora presta atenção, irmão. Se você ler esse mesmo texto no livro de Lucas, e também no livro de Mateus, tem um detalhe que não pode passar batido. Quando Jesus está passando, aquela mulher toca Jesus. Havia um monte de gente tocando Jesus, sim ou não? Sim. Mas aquela mulher tocou em Jesus com fé. A diferença está no quê? A diferença está na fé. Aquela mulher tocou com fé. Ela tocou com fé. Quando ela toca com fé, Jesus pergunta assim, ele diz assim, alguém me tocou. Ele disse o quê? Alguém me tocou. Ele disse, alguém me tocou. Ele disse o quê? O que é o oposto de alguém? O oposto de alguém, o oposto de alguém é o quê? Quem sabe dizer? O oposto de alguém é ninguém. Sim ou não? Ninguém, o oposto é alguém. Jesus disse alguém ou ninguém? Ele disse alguém. Existe uma diferença. Aqui na terra, as pessoas olham muito, o ser humano olha muito os status das pessoas. É o emprego que você tem, a condição financeira que você tem, é a família que você pertence. O ser humano é assim ou não é? As pessoas, para falar que alguém é alguém, você tem que ter posição, você tem que ter dinheiro, vocês falam que você não é ninguém. Não é assim que a sociedade está? Só que para Deus é diferente. Deus ele não olha a condição, Ele não olha a situação,
Ele só olha alguma coisa. E eu vou morrer ensinando isso. Quando Deus olha para a terra, a primeira coisa que Ele procura no ser humano, quando Deus olha para mim, para você, para qualquer ser humano, Ele não olha procurando as suas qualidades e nem tampouco os seus defeitos. A primeira coisa que Deus procura em você é a sua fé. Amém? E quando Ele encontra a fé em você, Ele te abençoa e pronto, acabou. Aquela mulher tocou com fé. Você quer ser reconhecido pelos céus? Toque em Jesus com fé. No mundo espiritual, se você não tem fé, você não é ninguém. Porque uma multidão tocou Jesus, mas aquela multidão não era ninguém. Quando você toca com fé, você é alguém. Alguém reconhecido no mundo espiritual. Alguém que os céus conhecem você. E quando você clama, Deus ouve a sua oração. Quando você pede por resposta, Deus te responde. Quando você pede por uma cura, Deus te cura. Quando você pede por uma porta de escape, Deus abre a porta. Porque se você tem fé, no céu você é conhecido. Você sabia disso? Pela sua fé. Aquela mulher tocou com fé. Então o que aconteceu? E disseram os discípulos: é que a multidão te aperta. E tu pergunta quem me tocou, e olhava ao redor para ver quem o fizeram. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, vai como? Vai em paz. Presta atenção uma coisa. Paz você só vai ter quando você tiver um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. Não tem outra forma. A primeira palavra que Jesus liberou para ela: vai em paz. Vai o quê? Paz. Deus ele não quer que você venha para um culto como esse e saia daqui preocupado com a conta que você tem que pagar lá no final do mês. Deus vai prover a sua vida, vai em paz. Providência vai chegar. Deus não quer que você saia daqui se preocupado com o diagnóstico que o médico te deu. Fica tranquilo que ele está te curando. Deus não quer que você saia daqui preocupado com o que as pessoas pensam, falam, acham a seu respeito. Vai em paz. Quem está cuidando da sua vida é Deus. Quem vai cuidar da sua história é Deus. Quem vai tirar você só precisa de paz. Você sabe o que é paz? Você sabe o que é paz? A palavra paz, ela tem dois significados. Quanto? Eu vou falar isso aqui, vou resumir, vou encerrar para você entender. A palavra paz tem dois significados. A primeira paz, como está escrito no dicionário, ausência de conflito. Paz é o quê? Ausência de conflito, ausência de problema. Você conhece alguém que não tem problema? Você conhece? Você conheceu, eu quero o autógrafo dessa pessoa. Acho que não existe. Todo mundo tem o quê? E muitos. Sim ou não? Então, peraí, se paz é ausência de conflito, ausência de problema, e todo mundo tem problema, quer dizer que ninguém então tem paz.